Olá a todos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre intolerância alimentar, que é um nome vulgar, mas o nome correto dessa lesão é incompatibilidade alimentar mediada por IgG, imunoglobulina G, ou hipersensibilidade retardada, que é a incompatibilidade que nós temos para alguns alimentos. Por que existe essa incompatibilidade? Porque tudo depende do nosso genoma, o conjunto de genes que nós temos. A principal função dos genes é produzir proteína, e eles produzem as proteínas que vão formar as enzimas. As enzimas que atacam os alimentos, que quebram esses alimentos, é que são responsáveis pela nossa nutrição. Porque os alimentos, para eles serem absorvidos, eles precisam ser quebrados. E aí eles são absorvidos no intestino delgado e depois vão para o sangue e para o fígado, e aí o organismo faz o que precisa. Se você não consegue quebrar esses alimentos, numa primeira fase eles passam direto. Numa segunda fase, quando você come muito esse alimento que você não poderia comer, eles forçam a barreira intestinal e acabam passando para o sangue. Como eles não foram quebrados, eles funcionam como um corpo estranho no sangue. Eles são antígenos. O que é um antígeno? É toda substância que produz a formação de um anticorpo no nosso corpo. Então ele vai produzir o anticorpo que combina com o antígeno, como se fosse a chave e a fechadura, e aí resolve o problema, porque ele fica formando um complexo antígeno-anticorpo. Esse complexo antígeno-anticorpo vem uma célula do sistema imunológico e fagocita. Essa célula chama macrófago. Macros, grande, fagos, comer. É uma célula que come coisa grande. Então ela fagocita esse complexo. Por que acontece a incompatibilidade alimentar? Porque a nossa produção de macrófagos de cada um de nós é limitada. Então chega uma hora que tem mais complexo antígeno-anticorpo do que macrófago. E o que vai acontecer é que esse complexo fica rodando no nosso corpo, ele vai para o couro cabeludo, vai para a ponta do dedão do pé, para o fígado, para o pulmão, para todo lugar. Como ele é uma molécula grande, chega uma hora que ele deposita na parte interna do vaso sanguíneo, que chama endotélio. Quando ele deposita no endotélio, ele provoca uma inflamação aguda. E é essa inflamação que é responsável pelos sinais e sintomas da intolerância alimentar, como nós vamos ver. A classificação das incompatibilidades alimentares, elas podem ser tóxicas e não tóxicas. Tóxicas não interessa para nós, é veneno, órgano fosforado e tal. As não tóxicas, elas podem ser não imunológicas, ou seja, não existe uma relação de antígeno-anticorpo, e as imunológicas. As não imunológicas, enzimáticas, farmacológicas, não identificadas. Então, por exemplo, o caso da lactose, intolerância à lactose, está certo o nome intolerância, porque ela é uma incompatibilidade não tóxica, porque falta a enzima para quebrar a lactose. Então você não tem a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Então você vai ter problema de intolerância alimentar. Já as imunológicas podem ser de dois tipos. É a imediata e a tardia, chamada, hipersensibilidade. A primeira, IgE, é quando você come um camarão e aí dali a 4 horas você tem um edema de glote e você tem que ir correndo para o pronto-socorro, porque senão você vai morrer, porque é uma reação imediata de antígeno-anticorpo. Já a outra, que é a que nós vamos conversar com vocês agora, é a IgG, que é a hipersensibilidade tardia. Alergia alimentar, IgE, hipersensibilidade imediata. Hipersensibilidade retardada, IgG, e a terceira é intolerância alimentar enzimática sem anticorpo. Uma coisa importante é que só proteína é que leva à formação de anticorpo, tá? A absorção exige a digestão completa de cada macronutriente. Carboidrato tem que virar glicose, gordura tem que virar ácido graxo, proteína tem que virar aminoácido. Já aqui já começa a digestão química na saliva. A saliva está cheia de amilase e de outras substâncias que vão atacando os alimentos. Depois passa para o estômago, onde você tem o suco gástrico e várias peptases aqui que vão quebrar as proteínas. E depois passa para o intestino delgado, a primeira parte, que é chamada duodeno, onde desemboca o suco que vem da vesícula biliar e do fígado. Então, toda a digestão ocorre até o final do duodeno. Então, veja aqui,
Somente proteínas levam à formação de anticorpos. Então veja aqui, tem uma representação, nós temos aqui o pâncreas, aqui tem a vesícula biliar, aqui está representado o fígado e aqui está o duodeno. Então a cabeça do pâncreas ela fica encravada aqui na curvatura do duodeno e ela libera enzimas muito fortes nesse conduto que vai desembocar aqui. O fígado também, através do ducto hepático, e a vesícula biliar através do ducto cístico. Tudo convergindo para cá. Então, quando o bolo alimentar chega aqui, ele já estava metade quebrado por causa dos enzimas anteriores. Quando chega aqui, é uma bomba atômica que o alimento passa. Então, aqui não tem alimento que não seja degradado aqui. A não ser que o seu organismo, o seu genoma, não consiga produzir a enzima para quebrar um amendoim, por exemplo, o chocolate, o glúten, por exemplo. Aí ele vai passar para cá e vai para lá. Então está uma representação. A proteína que você come na sua boca vem pela pepsina, passa por todos esses ataques químicos, entra no sangue vai para o fígado, no fígado vai formar o que precisa formar. Então aqui é o intestino delgado, que é chamado de enterócito, né? Enteros, que é o intestino, ele tem várias vilosidades intestinais. Cada vilosidade desta aqui, ela é toda curva e forma microvilosidades. Por quê? Para aumentar a superfície de contato com o alimento. Aqui você vai ver o que o patologista vê no microscópio, é isto aqui. Então, você tem uma microvilosidade e ela é revestida por um tipo de célula chamada enterócito. Essa célula é maravilhosa, porque ela tem receptores aqui na parte de cima, onde aqui o alimento entra em contato aqui, ó. Ela capta a molécula desse alimento e joga para dentro do sistema venoso que está correndo aqui. Aqui está cheio de veia e de artéria que vem por aqui. Aí daqui ele vai para o fígado. Então você tem, aqui a gente olha macroscopicamente, que se você abrir o intestino, você vai ver essas pregas intestinais. Cada prega tem as suas vilosidades, microvilosidades, e aqui está uma representação de 3 enterócitos. Esse no meio, e você veja que ele tem as microvilosidades que estão aqui, elas é que absorvem a molécula do alimento. Em cima dessa camada de enterócito, tem o glicocálice, que é um revestimento formado por carboidrato, lipídio e proteína, que é aquele slime que a criançada gosta de brincar. É exatamente a mesma composição. Então você tem dois enterócitos aqui. O enterócito ele tem que ficar absolutamente junto com o outro através dessas proteínas chamadas claudinas ou ocludinas. A função delas é manter isto aqui assim. Isso aqui está só representando. Normalmente no nosso corpo isso é absolutamente grudado assim. Por quê? Porque não pode passar alimento aqui. Se ele passar, ele vai cair aqui, já está o sangue aqui. Então o alimento tem que passar primeiro por aqui, passar por aqui e aí dá certo. Então veja bem, proteínas incompatíveis, quando absorvidas, ou seja, quando elas entram no sangue, elas agem como se fosse um antígeno. Antígeno é qualquer proteína que leva à formação de um anticorpo. E como é que ela forma esse anticorpo? É formado exatamente pela configuração molecular daquele alimento que você não podia comer. O seu organismo forma um anticorpo exatamente como chave e fechadura para grudar naquele antígeno e neutralizar. É assim que antigamente a vacina do sarampo, por exemplo, eu tomei vacina contra o sarampo e nunca tive sarampo. Por quê? Porque eu tomei a vacina que era o anticorpo atenuado. Quando eu recebi uma carga de vírus do sarampo, foi lá o meu sistema imunológico, o anticorpo grudou no vírus e eu não tive sarampo. É assim que funciona aqui também. Veja que aqui são bolinhas, né? Aqui é um triângulo, aqui é um retângulo e assim por diante. O que a imunoglobulina faz? Ela neutraliza o antígeno ao formar com ele o complexo antígeno-anticorpos. Ativa o complemento. O que é o complemento? É um conjunto de mais de 30 proteínas que facilitam a resposta inflamatória. E ela opsoniza, ela prepara os complexos antígeno-anticorpos, ela, vamos dizer, lubrifica a porção externa, do complexo para que venha o macrófago e fagocite aquele complexo. Então, incompatibilidade alimentar mediada por IgG leva ao aparecimento gradual de sinais e sintomas que persistem por muito tempo, mas não ameaçam a vida.
em geral, desaparecem após a eliminação dos alimentos da dieta. Vários alimentos podem estar envolvidos no mesmo paciente. Múltiplos sinais e sintomas em diferentes intensidades. Existem mais de 150 sinais e sintomas. Você pergunta, qual que é a diferença de sinal e sintoma? Sinal é aquilo que o médico vê. Febre, por exemplo, ele põe o termômetro, ele vê, aquilo é sinal. Sintoma é dor, o médico não vê. Sinal e sintoma é o conjunto que caracteriza aquele quadro clínico do paciente. Então, você tem, o que acontece quando você tem a intolerância alimentar? É um ciclo vicioso. Você vai ter uma inflamação no seu intestino ou no local onde depositar aquele complexo. No local onde depositar o complexo. Por exemplo, se for no aparelho respiratório alto, na mucosa nasal, na nasofaringe, você vai ter sintoma de gripe. Você vai em 3, 4, 5, 10 otorrinos, 5 alergologistas, ninguém faz o diagnóstico. Por quê? Eles não sabem qual é a causa. E a causa é uma intolerância alimentar que você pode estar tendo ali. Como eu já falei, vários sinais e sintomas podem ser decorrentes, depende de onde localizar. Se localizar no cérebro, por exemplo, a pessoa pode ter síndrome do pânico. Então, casos comprovados já que, tirando o alimento proibido para aquela pessoa, ela deixa de ter a síndrome do pânico. Então, você tem os alimentos mais comuns aqui que produzem esse tipo de condição. Isso não é uma doença, isso é uma situação do seu organismo, né? Então, veja bem esse slide aqui. Se você entender esse slide e o próximo, você vai entender tudo. Aqui está representado um alimento, representado por um pãozinho aqui, ó. Pãozinho que tem glúten, trigo e tal. Aqui você tem a camada de enterócitos. Veja que um está do ladinho do outro e as velocidades estão todas bonitinhas aqui. Aqui você tem um baixo nível, essa pessoa, ela já comeu esse antígeno, ela já comeu pão e não podia comer pão. Mas por que eu sei disso? Porque ela tem um baixo nível de complexo antígeno-anticorpo, já no corpo dela. Aqui, sistema imunológico normal é a representação do macrófago. Então, veja o que acontece quando você come pouco o alimento que você não podia comer. O alimento entra, ele é absorvido, complexo antígeno-anticorpo, destruído e removido pelo macrófago que veio e fagocitou. Sem sinal, sem sintoma. Agora veja quando você come muito desse alimento que você não podia comer. Então vem um macrófago, fagocita os complexos, só que esse aqui sobrou. E aí ele fica rodando e vai dar um problema na hora que ele depositar em algum endotélio, tá? O que aconteceu? Como é que foi descoberto isso aí? A empresa que produz o kit foi até essa Universidade de York, aqui na Universidade de York, e contratou 2 cientistas para fazerem uma pesquisa. Então, qual era o motivo da pesquisa? Saber se aquele kit que eles inventaram seria capaz de identificar alimentos incompatíveis para as pessoas. Então o que eles foram? Eles foram no setor de doenças crônicas. Toda a faculdade tem um setor de doenças crônicas. O paciente fica indo lá, não sabe o que ele tem, então fica indo lá uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Aí eles pegaram 5.286 pacientes e fizeram o teste, tiraram um pouquinho de sangue e fizeram o teste. E detectaram os alimentos que eles não podiam comer. Aí eles mandaram uma carta para cada um desses pacientes e eles pararam de comer aquilo ali. Pararam de comer os alimentos que eles não poderiam comer. Aí, 3 meses após a alteração, 76% relataram significativa melhora da sintomatologia. 76%. 68% notaram melhora 3 semanas após a eliminação do alimento. Então, em 3 semanas, você já pode notar melhora na sua saúde, quando você tira da sua dieta o alimento que você não podia comer. Os que tinham mais sintomas tiveram melhora mais evidente. Aí o que eles fizeram? Mandaram uma carta para os pacientes comer de novo aqueles alimentos proibidos. Olha o que aconteceu. 92% relataram a volta dos sintomas quando reintroduziram os alimentos incompatíveis em sua dieta. Isso foi a prova dos 9, né? Sinais e sintomas podem ser de natureza gastrointestinal, cutânea, pele, respiratória, neurológica, ginecológica, autoimune, causando obesidade, dificuldade para perder peso, processos alérgicos, doenças crônicas. No aparelho gastrointestinal é o mais comum. Por quê? Porque 70% do nosso sistema imunológico
está sediado no nosso aparelho digestivo, 70%. Porque a única via realmente de entrada que tem por coisa estranha no corpo é a comida, é a boca. Então, veja bem, o que pode acontecer? Vamos lá. Náusea, vômito, dor abdominal, distensão abdominal, diarreia, constipação, esteatorreia, colite hemorrágica, esôfago, gastroenterocolite eosinofílica e incontinência fecal. Eu trouxe os mais comuns aqui, tá? Na pele, o que você pode ter na pele? Prurido, cutâneo, conjuntival, oral, urticária, dermatite atópica, dermatite herpetiforme, angioedema, rubor, cianose, sudorese, bolhas, tudo isso aqui você pode ter na pele por causa de um ou mais alimentos que você não poderia comer. No sistema respiratório, você tem espirro, congestão nasal, rinorreia, rouquidão, estridor, edema de laringe, dispneia, taquipneia, broncorreia, chá de asma. Então, outros sistemas, conjuntivite, lacrimejamento nos olhos, hipotensão, arritmia, taquicardia no coração, artralgia e artrite no sistema articular, cefaleia, enxaqueca, irritabilidade, hiperatividade, depressão, pânico, insônia, dificuldade de concentração mental, irregularidade menstrual, ovário policístico, doença autoimune, obesidade, dificuldade para perder peso, processos alérgicos, doenças crônicas de etiologia desconhecida. Tudo isso aqui pode ser decorrente de um simples alimento que pode estar estragando a sua vida, tá? Depoimentos de algumas pacientes. Sandra, mulher, 54 anos, síndrome do cólon irritável. Eu simplesmente não pude acreditar na diferença em minha vida. Recuperei minha energia, voltei a comer normalmente sem ter que sair correndo para o banheiro. A Tina, de 41 anos, dificuldade para eliminar peso. Em algumas semanas, notei a diferença. Meu peso simplesmente despencou. Meu rosto e meu corpo modificaram sua forma e eu deixei de me sentir estufada. Tornei-me muito mais ativa e minha autoestima melhorou muito. Patrícia, 38, enxaqueca desde que se conhece por gente. Começou a tomar leite de arroz em vez de leite de vaca e a comer salada em vez de sanduíche. Nunca mais teve cefaleia. Aqui está o equipamento que nós adquirimos na empresa inglesa e que a gente faz esse exame da intolerância alimentar. Então, aqui são várias partes do aparelho que não interessa aqui reproduzir. O que interessa é que cada quadradinho desse aqui é um paciente. E a gente coloca no leitor, fecha o leitor e ele conectado nesse computador vai dar a resposta. A resposta está aqui. São 222 bolinhas, sendo que cada uma corresponde a um alimento. Então, onde está escuro é que não houve reação antígeno-anticorpo. E onde está brilhante, como aqui, são os alimentos mais pesados, mais contraindicados para aquela paciente. Como é que eles fazem isso? Porque essa tela ela é a representação de uma placa que tem no aparelho que tem buraquinhos. Em cada buraquinho você tem um antígeno, o antígeno de cada um dos 222 alimentos. Aí você comendo, você vai ter, no seu sangue tem um anticorpo contra aquele antígeno. Quando o seu sangue passa por aqui, ele reage antígeno-anticorpo que faz brilhar uma luz verde, que é a fluoresceína. Então, o resultado do exame é dado dessa maneira. Aqui em vermelho, você não pode comer esses alimentos aqui, onde a quantidade de imunoglobulina que você tem, que é medida através de unidades arbitrárias, é maior do que 30. Se você tiver 30 por ml ou mais, você não pode comer aquele alimento. Se você tiver entre 21 e 29, você pode comer com cuidado, amarelo. E esse verde você pode comer à vontade, tá? Aqui são os alimentos mais frequentes, nos 5.230 que nós fizemos a nossa primeira análise. Nós já estamos em 7.800 pacientes examinados. Nós estamos reformando essa estatística, que ela está meio velhinha, mas tudo bem. Então veja bem, trigo, cevada, que é o glúten, né? Item de cevada, aveia, que é o glúten. Tem aqui a porção, leite de vaca, muito frequente também. Aqui é uma comparação para mostrar que o genoma do brasileiro é diferente do genoma norte-americano. Veja, aqui é o trigo, lá é o glúten de uma maneira geral. Aqui é o trigo e cevada, né? Depois tem noz de cola, que é a Coca-Cola. Veja, a Coca-Cola é o terceiro alimento em 5.230 pacientes. Ou seja, se você não fizer esse exame, então pelo menos não toma Coca-Cola, porque você corre o risco de ter esse quadro aí que nós já falamos, né? Aqui está uma distribuição estatística, que quem tiver maior interesse a gente pode comentar depois. Seguinte, aqui é a mesma coisa, frequência por grupos de alimentos. Então você vê aqui que os grãos são o mais frequente, né? É esse aqui, ó,
vegetais em segundo lugar. Ó. Então, resumindo, a incompatibilidade alimentar por IgG é uma reação imunológica de hipersensibilidade retardada. Alimentos não digeridos e absorvidos funcionam como antígenos, formando anticorpos IgG específicos. Os complexos são fagocitados pelos macrófagos e assim neutralizados. O número de macrófagos é limitado. Complexo antígeno-anticorpo livre circulando no sangue e deposita no endotélio de algum órgão, gerando uma inflamação que pode ocasionar o aparecimento de sinais e sintomas. Esses sinais não são imediatos e só aparecem se faltarem macrófagos para fagocitar. Só quando a quantidade de alimento proibido que você come é maior do que a quantidade de macrófago, é que vai aparecer a lesão, senão você não tem sintoma nenhum. A sintomatologia é variável e depende do órgão onde ocorre essa inflamação. Esse cenário fisiopatológico aumenta a permeabilidade intestinal, possibilitando a absorção de alimentos não digeridos, chama Leaky Gut Syndrome. Em inglês, isso aqui é síndrome do intestino vazante, síndrome do intestino úmido, né? O que agrava o quadro clínico inicial, porque aí começam a passar outros alimentos ali por ali também. Quando o enterócito fica longe um do outro, aí porteira aberta, entra todo mundo por ali. Conclusão, se você tem um paciente com algum sinal ou sintoma de longa duração, já procurou diversos médicos que não chegaram a um diagnóstico, já realizou muitos exames de laboratório, todos normais, e o problema continua, lembre-se no teste da incompatibilidade e intolerância alimentar. Talvez você resolva o problema dele definitivamente. Aqui está uma representação da nossa estatística, feita no meio do ano passado. Nós estávamos com 7.757 pacientes. Nós estamos analisando o período de 2020 a 2023 e nós temos aqui 71% de mulheres, 29% de homens. Veja que a mulher sempre cuida mais da saúde do que o homem, né? A mulher vai ao gineco todo ano, né? Pelo menos uma vez por ano. O homem não vai e faz menos exame. Intolerância também. Distribuição por faixa etária, dados brutos para 85% dos casos. Estamos estudando isso aí, brevemente a gente vai fazer uma publicação. Obrigado pela atenção, é isso que a gente queria falar para vocês. Se houver alguma dúvida, a gente tem todo o interesse e todo o prazer em responder. Obrigado.